Algumas das maiores guerras não acontecem em campos de batalha. Acontecem no silêncio das nossas mentes, no peso de palavras maldosas, no veneno de atitudes disfarçadas de amor e na dor de conviver com quem diz te amar, mas suga cada pedaço da sua paz. Vivemos em uma época em que as pessoas aprendem a mascarar a toxicidade com sorrisos, promessas e frases bonitas. Nem sempre quem destrói a nossa paz chega gritando. Às vezes, vem com abraços longos, promessas vazias e manipulação sutil. O estoicismo, uma filosofia milenar praticada por homens e mulheres que aprenderam a dominar a si mesmos, nos ensina que a verdadeira liberdade emocional não está em mudar os outros, mas em recuperar o poder que entregamos a eles. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: a felicidade da sua vida depende dos seus pensamentos. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Como parar de sofrer por pessoas tóxicas e reconstruir sua fortaleza interior. Este vídeo não é apenas sobre filosofia. É sobre libertação real. Sobre colocar um ponto final no ciclo de dor e dependência emocional, que te prende a quem não te faz bem. E para tornar isso mais vivo, quero te contar uma história. A fortaleza de Helena. Helena era uma mulher forte. Pelo menos era isso que diziam. Por fora, um sorriso firme. Por dentro, rachaduras silenciosas. Ela sempre acreditou que amor verdadeiro era resistir, mesmo quando doía. Por anos, esteve ao lado de alguém que usava palavras como armas. Você está exagerando. Ninguém mais vai te aguentar. Eu só quero o seu bem. Era sempre assim, promessas seguidas de feridas invisíveis. Ela se desculpava por coisas que não havia feito, carregava culpas que não eram suas e tentava consertar uma relação que só se alimentava do seu silêncio. Até que um dia, sentada sozinha no banco de uma praça e com os olhos ainda marejados, ela ouviu um senhor conversando com um grupo de jovens. Ele falava sobre filosofia estoica, falava sobre liberdade interior, sobre não permitir que os outros definam seu valor, sobre construir uma fortaleza dentro de si. Uma frase dele atravessou Helena como um raio. Você não pode controlar a tempestade, mas pode aprender a ser o abrigo. Ela não entendeu completamente naquele instante, mas algo despertou. Nos dias seguintes, Helena começou a buscar mais sobre essa filosofia. Leu trechos de Sêneca, ouviu sobre Epicteto e descobriu que muitas das suas dores vinham do poder que ela entregava ao outro. Ela percebeu, não era refém daquela relação apenas por causa da pessoa. Era refém do medo de ficar sozinha, do desejo de ser aceita, do silêncio que grita dentro de quem se acostumou a ser diminuído. Um dia, ao acordar, ela decidiu: eu não serei mais prisioneira da toxicidade dos outros. Não foi um rompimento dramático. Foi silencioso, firme e profundamente libertador. Helena começou a aplicar lições estoicas diariamente. Aprendeu a distinguir o que podia ou não controlar. Reconstruiu seus limites emocionais. Entendeu que amor sem respeito não é amor e redescobriu sua força. Com o tempo, os ataques, as manipulações e as palavras venenosas perderam força, porque a fortaleza dentro dela ficou mais forte que qualquer tempestade externa. E é isso que você também vai aprender aqui. 10 lições estoicas para recuperar a sua liberdade emocional, para deixar de ser refém e começar a ser o autor da sua própria paz. Se enquanto ouve isso, alguma parte de você sente que está vivendo algo parecido, não ignore esse sinal. Respira fundo, porque a mudança começa aqui, com uma simples decisão de não permitir mais que outros controlem a sua paz. E se essa mensagem já está fazendo sentido, aproveita para se juntar a nós. Porque o que vem a seguir pode ser a chave para virar essa página de vez. Lição 1. Você não controla os outros, apenas a si mesmo. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Epicteto. Helena passou anos tentando mudar alguém que não queria mudar. Ela acreditava que se amasse o suficiente, se fosse paciente, bastante se diminuísse as próprias necessidades, talvez o outro mudasse. Mas a verdade é simples e dura. Você não pode controlar os pensamentos, atitudes ou sentimentos de ninguém. Você só pode controlar suas escolhas diante do que recebe. O estoicismo ensina que sofrimento emocional nasce quando colocamos nossa paz em algo que não depende de nós. E quando alguém tóxico percebe que você vive tentando merecer o mínimo, essa pessoa ganha poder.
Helena entendeu isso quando parou de justificar atitudes alheias e começou a observar. Pela primeira vez ela viu com clareza. Não era falta de amor dela, era falta de responsabilidade do outro. Imagine segurar um copo cheio de água por 5 minutos. Tudo bem, por 1 hora começa a doer. Por um dia, sua mão já não aguenta mais. O peso não mudou. O tempo sim. O problema não é só o que você segura, mas por quanto tempo você insiste em carregar. Helena soltou o copo. E quando soltou, algo mágico aconteceu. O silêncio deixou de doer e começou a curar. Primeira lição estoica. Recupere o controle sobre aquilo que realmente te pertence. Seus pensamentos, suas atitudes e seus limites. O que os outros fazem não é problema seu. Exercício prático. 1. Liste o que nessa relação ou situação depende de você. 2. Liste o que depende do outro. 3. Solte aquilo que não é seu para carregar. Você não está aqui para consertar pessoas quebradas que não querem se levantar. Você está aqui para fortalecer a si mesmo. Quando Helena percebeu isso, a dor ainda existia, mas já não tinha mais poder. Lição 2. Limites não afastam pessoas. Eles revelam quem realmente quer ficar. Ninguém pode ferir você sem a sua permissão. Marco Aurélio. Durante muito tempo, Helena tinha medo de impor limites. Ela pensava, e se eu parecer egoísta? E se ele me deixar? E se eu ficar sozinha? Mas, na verdade, era justamente a ausência de limites que a deixava prisioneira. Pessoas tóxicas, elas testam até onde podem ir. E cada vez que você se cala para manter a paz, ensina ao outro que pode ultrapassar. Limite não é muro. Limite é porta com chave. Quem respeita entra com cuidado. Quem não respeita fica do lado de fora. Quando Helena finalmente disse basta, o mundo não acabou. O silêncio, antes assustador, virou força. Os gritos cessaram e quem restou foi apenas ela e a liberdade. Segunda lição estoica. O respeito que você recebe é proporcional ao limite que você impõe. Quem se afasta quando você estabelece limites, nunca esteve por amor, esteve por conveniência. Exercício prático. 1. Defina claramente o que é inaceitável para você. 2. Pratique dizer não de forma tranquila e firme. 3. Observe quem respeita e quem tenta manipular sua decisão. Amar não é permitir tudo. Amar é também proteger-se. Quem se incomoda com seus limites provavelmente estava se beneficiando da sua ausência deles. Naquela noite, sozinha em casa, Helena chorou, mas não de tristeza. Chorou de alívio. Pela primeira vez, não estava tentando provar nada a ninguém. Lição 3. Você não deve provar seu valor para quem não quer enxergar. O que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Epicteto. Helena passou anos tentando ser o suficiente. Mais gentil, mais bonita, mais calma, mais paciente. Cada esforço era uma tentativa desesperada de ouvir algo que nunca vinha. Eu te valorizo, mas pessoas tóxicas não querem ver o seu valor. Elas querem ver você se esgotar tentando provar. O estoicismo ensina que o seu valor não é moeda de troca, é essência. E essência não se implora. Quem não reconhece sua luz não merece estar perto da sua chama. Terceira lição estoica. Nunca mendigue amor, atenção ou respeito. Porque quando você mendiga, entrega seu poder. E quem controla o seu valor passa a ser o outro. Exercício prático. 1. Relembre momentos em que você tentou provar seu valor. 2. Pergunte-se, o que isso me custou emocionalmente? 3. Reafirme para si mesmo. Eu não preciso ser visto por quem não quer enxergar. Você não precisa gritar para ser ouvido por quem nunca quis escutar. Valor não se implora, valor se reconhece ou se perde. Na história de Helena, essa foi uma das viradas mais profundas. No dia em que ela parou de provar, no dia em que apenas foi ela mesma em silêncio, o poder mudou de mãos. Ela não implorou mais respostas. Ela deixou o eco falar por si. Foi como se depois de anos andando de joelhos, ela finalmente tivesse se levantado. As 3 primeiras lições libertam a mente. As próximas 7 constroem a fortaleza. Este não é apenas um roteiro, é um processo de reconstrução.
Assim como Helena, você também pode recuperar aquilo que deixou nas mãos de quem não merecia. Nas próximas lições você vai aprender como fortalecer sua mente contra a manipulação, como transformar dor em poder e como voltar a confiar em si mesmo. Lição 4. O silêncio é mais forte do que a necessidade de se explicar. O que não merece resposta encontra seu fim no silêncio. Sêneca. Helena cresceu acreditando que precisava explicar tudo. Quando era acusada injustamente, se defendia. Quando era manipulada, tentava argumentar. Quando era desvalorizada, tentava mostrar seu valor. Mas com o tempo, ela descobriu que explicar demais é uma prisão invisível. Pessoas tóxicas não querem entender, querem te cansar. O estoicismo ensina que o silêncio é uma forma poderosa de resistência. Não porque você é fraco, mas porque entendeu que certas batalhas não merecem suas palavras. Quando Helena parou de justificar, algo curioso aconteceu. O manipulador perdeu as armas, porque o que alimentava o jogo era a reação dela. E quando a reação desapareceu, o controle ruiu. Quarta lição estoica. Você não deve provar nada a quem distorce tudo. Silêncio não é rendição. Silêncio é sabedoria. Exercício prático. Identifique as situações em que você sente necessidade de se justificar. 2. Pergunte-se, essa explicação muda algo ou apenas me desgasta? 3. Experimente responder com silêncio, olhar firme e postura tranquila. Não desperdice palavras com quem já decidiu não ouvir. O silêncio é uma muralha que protege a sua paz. Na história de Helena, esse foi o momento em que ela deixou de lutar pela compreensão de quem nunca quis compreendê-la. E ao fazer isso, ela recuperou a própria voz, no silêncio. Lição 5. O desapego é o que te liberta da prisão emocional. Se algo te prende, então é dono de você. Epicteto. Uma das correntes mais fortes que mantinham Helena presa àquela relação tóxica era o apego emocional. Não era só amor, era o medo do vazio. O medo de recomeçar, o medo de soltar. Mas o estoicismo ensina, tudo o que você teme perder te possui. Helena começou a entender que desapegar não é deixar de amar, é deixar de depender. É parar de viver como se sua felicidade estivesse nas mãos de alguém. Ela relembrou quem era antes de tudo aquilo. Começou a caminhar sozinha no parque, a ouvir músicas que sempre gostou, a redescobrir o silêncio como amigo e não como inimigo. Quinta lição estoica. Desapegar não é fraqueza, é coragem, porque é preciso coragem para soltar o que machuca, mesmo quando uma parte de você ainda ama. Exercício prático. 1. Identifique as coisas ou pessoas das quais você sente que depende. 2. Pergunte-se, o que resta de mim se eu soltar isso? 3. Comece aos poucos a reconstruir sua base em si mesmo. Quem aprende a ficar só, nunca mais aceita migalhas. Você não foi feito para viver em correntes disfarçadas de amor. Helena chorou muito nesse processo, mas cada lágrima era um elo se quebrando. E quanto mais soltava, mais livre respirava. O desapego não é o fim, é o início de você voltando para si mesmo. Lição 6. Foque no essencial. O resto é ruído. Muito do que dizemos e fazemos não é necessário. Elimine o desnecessário e ganhará tempo e paz. Marco Aurélio. Pessoas tóxicas prosperam no caos emocional. Quanto mais você se perde em explicações, discussões, justificativas, mais distante fica de si mesmo. Helena começou a perceber que vivia imersas em ruídos, mensagens longas tentando justificar, pensamentos obsessivos sobre cada palavra dita, conversas que sempre terminavam no mesmo vazio. Um dia ela se perguntou, e se eu simplesmente parar de dar energia ao que não importa? Foi assim que ela começou a focar no essencial, no autocuidado, na leitura diária, em conversas saudáveis com pessoas que realmente a ouviam. Sexta lição estoica, o que você alimenta cresce, o que você ignora enfraquece. E quando você para de alimentar o drama morre de fome. Exercício prático. 1. Faça uma lista de tudo que ocupa sua mente nessa relação ou situação tóxica. 2. Rasure tudo que não está sob seu controle ou que não agrega valor. 3. Foque no que realmente constrói sua paz interior. A clareza nasce quando você silencia o ruído. Você não pode ouvir a sua própria voz se está cercado de gritos alheios. Na jornada de Helena, esse foi um divisor de águas. A tempestade externa ainda existia,
mas ela já não era o centro dela. Ela passou a ser o abrigo, não a chuva. O essencial é simples. O essencial liberta. O essencial é você. Até aqui, você aprendeu a proteger sua mente, a erguer suas muralhas e a recuperar seu poder. As próximas lições vão além. Elas vão te ensinar a transformar dor em força. Nas lições 7, 8 e 9, falaremos sobre como lidar com o julgamento e o desprezo, como transformar ressentimento em sabedoria e como reconstruir sua autoestima depois de relações tóxicas. Lição 7. O julgamento dos outros não define quem você é. Se alguém te despreza, é problema dele. A tua única tarefa é não merecer esse desprezo. Marco Aurélio. Depois de se afastar da relação tóxica, Helena enfrentou um novo desafio: os julgamentos. Pessoas que não conheciam a história diziam coisas como: você desistiu fácil, mas ele parecia tão bom, você devia ter tentado mais. E como acontece com muitos, essas vozes começaram a ecoar dentro dela. Ela começou a duvidar de si mesma. Será que o erro foi meu? Será que eu exagerei? Mas o estoicismo ensina algo libertador. O julgamento dos outros não é sua responsabilidade. A opinião deles não altera quem você realmente é. E muitas vezes, quem julga não carrega o peso da sua dor. Helena compreendeu que nenhum estranho viveu as noites em que ela chorou em silêncio. Nenhum deles ouviu as palavras cortantes. Nenhum deles sentiu a solidão de estar acompanhada de alguém que só sabia machucar. 7ª lição estoica. A verdade da sua história não precisa ser aprovada por ninguém. Exercício prático. 1. Anote as frases de julgamento que mais te ferem. 2. Pergunte-se: essa pessoa conhece toda a verdade? 3. Respire e devolva a responsabilidade do julgamento para quem o emitiu. Sua paz começa quando você deixa de explicar sua vida para quem nunca viveu dentro dela. O olhar dos outros é um reflexo, não um espelho. Helena começou a andar pelas ruas com a cabeça erguida. Não porque todos passaram a compreendê-la, mas porque ela já não precisava mais disso. A liberdade chega no dia em que você entende que a opinião dos outros é vento e você é montanha. Lição 8. Transforme ressentimento em sabedoria. Quem te fere te ensina. O que você faz com isso é escolha sua. Sêneca. Helena guardava dentro de si um nó de ressentimento. Todas as humilhações, todas as manipulações, todos os momentos em que foi silenciada estavam ali, latejando. O ressentimento parecia uma forma de justiça. Eu não merecia isso, ela pensava. E tinha razão, ela não merecia. Mas o estoicismo ensina que ressentimento é veneno que você toma esperando que o outro sofra. Helena percebeu que enquanto nutria esse nó, a outra pessoa seguia a vida, enquanto ela continuava presa à dor. E foi nesse momento que ela compreendeu uma das lições mais duras e poderosas. Você não precisa perdoar para aceitar. Você não precisa esquecer para seguir. Mas você precisa transformar a dor em força, senão ela vira âncora. Ela começou a escrever cartas que nunca enviou. Colocou nas palavras tudo que guardou. Então queimou as cartas, não para apagar o passado, mas para dizer a si mesma: isso não me define mais. 8ª lição estoica. O ressentimento não serve à cura, serve à prisão. E você nasceu para ser livre. Exercício prático. 1. Identifique o que ainda dói e dê nome a isso. 2. Escreva, fale ou chore. 3. Transforme essa energia em ação, autocuidado, propósito, crescimento. A dor que te feriu ontem pode ser a força que te protege amanhã. Ressentimento é carregar a sombra de quem já foi embora. Helena entendeu que não precisava mais carregar o nome de quem a feriu no peito. Ela podia simplesmente deixar que o tempo e a sabedoria cicatrizassem as feridas. Não para apagar, mas para transformar. Você não precisa de vingança quando se transforma na sua melhor versão. Lição 9. Reconstrua sua autoestima como quem ergue uma fortaleza. Ninguém pode tirar de você o que é seu por natureza. Epicteto. Um dos maiores danos causados por relações tóxicas não são os gritos, nem as manipulações. É o silencioso processo de destruição da autoestima. Aos poucos você começa a acreditar que não vale tanto assim, que ninguém mais vai te querer, que não é suficiente. Foi assim com Helena. Ela acreditava que estava livre, mas ainda carregava a voz dele dentro da mente.
O estoicismo ensina que a autoestima verdadeira nasce dentro, não depende de aprovação externa. E para recuperá-la, Helena precisou reconstruir tijolo por tijolo, reconhecendo suas qualidades, ressignificando suas feridas, redescobrindo sua força. Ela começou pequeno, uma caminhada sozinha ao amanhecer, um não dito sem culpa. Cada ato simples era um tijolo na muralha da sua nova fortaleza. Nona lição estoica: a pessoa que você precisa conquistar é você. Quando você volta a se amar, pessoas tóxicas perdem o acesso à sua mente. Exercício prático. 1. Anote 5 coisas que você gosta em si mesmo. 2. Faça algo por você todos os dias, mesmo que seja pequeno. 3. Substitua cada pensamento autodestrutivo por uma afirmação de força. Quem volta a acreditar em si mesmo nunca mais aceita correntes. A autoestima não nasce da perfeição, nasce da coragem de se levantar. Helena olhou no espelho e pela primeira vez em anos viu alguém inteira, não perfeita, mas inteira. E isso bastava. Quando você ergue sua fortaleza interna, nada externo te derruba. Você já caminhou por entre os escombros, ergueu suas muralhas e recuperou sua voz. Falta apenas um passo: fechar o ciclo. Na última lição, falaremos sobre o renascimento interior. Como sair não apenas curado, mas fortalecido. Lição 10. A liberdade começa quando você deixa de querer controlar tudo. A felicidade depende de nós mesmos. Aristóteles. A tranquilidade vem quando deixamos de lutar por aquilo que não está em nosso controle. Ao longo de toda a jornada, Helena travou uma guerra silenciosa dentro de si. Por muito tempo, acreditou que a libertação viria quando ele mudasse, quando ele pedisse desculpas, quando reconhecesse o que havia feito, quando ela finalmente fosse vista, mas esse dia nunca chegou. E é aqui que mora uma das verdades mais poderosas do estoicismo. Você não precisa que o outro mude para ser livre. Você só precisa deixar de entregar ao outro o poder de definir o seu valor. Quando aceitamos que não temos controle sobre as ações alheias, uma leveza surge. Uma leveza silenciosa, firme, inabalável. Você para de esperar, para de implorar, para de se prender à esperança de que um dia vai ser diferente. Helena compreendeu que, se continuasse tentando mudar ele, viveria eternamente presa ao ciclo que ele mesmo havia criado. Mas ao focar no que estava dentro de si, suas escolhas, suas fronteiras, sua paz, algo mágico aconteceu. A presença dele deixou de ter poder sobre ela. Ele não havia mudado, mas ela sim. A verdadeira vitória é sobre si mesmo. Marco Aurélio. Na prática, isso significou parar de justificar atitudes que ferem, parar de buscar validação de quem não quer oferecer, parar de se prender ao passado com promessas que nunca se cumpriram. E mais importante, seguir em frente sem precisar de fechamento perfeito. Alguns meses depois, Helena encontrou ele novamente. Um café silencioso, olhares diferentes. Ele ainda era o mesmo, mas ela não. Ele tentou iniciar o velho jogo. As palavras doces que vinham com veneno escondido. Mas dessa vez não houve impacto. Helena não explodiu, não se justificou, não tentou consertar nada. Ela apenas sorriu e disse com calma: "Você não tem mais poder sobre mim." Ele ficou em silêncio, não por arrependimento, mas por perceber que algo havia mudado para sempre. Helena se levantou, caminhou até a porta e, ao atravessá-la, sentiu algo que não sentia há anos: liberdade. Não a liberdade barulhenta e eufórica, mas aquela silenciosa, serena, profunda. Aquela que nasce quando você entende que ninguém pode dominar uma mente que aprendeu a se proteger. Quando você deixar de tentar controlar o incontrolável, o mundo inteiro parecerá mais leve. Se em algum momento desta história você se viu em Helena, se alguma dessas palavras tocou em algo que estava adormecido dentro de você, então respire fundo. A sua liberdade começa agora. Não quando o outro mudar, não quando pedirem desculpas, mas no instante em que você diz silenciosamente: "Eu escolho a minha paz." E se esse conteúdo ajudou você a enxergar um novo caminho, fique por perto. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal, pois há muitas outras reflexões e ferramentas que podem te fortalecer ainda mais nessa jornada estoica. Porque você merece uma vida leve e principalmente sua própria companhia em paz.